Oi pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês os malefícios do cigarro para o pulmão. Gostaria de lembrar que o cigarro tem todos esses malefícios, vai de câncer da boca até câncer da bexiga, incluindo outras doenças também muito importantes como o infarto do miocárdio. Mas hoje eu vou compartilhar muito mais dados sobre as lesões no pulmão, os malefícios que o cigarro provoca no pulmão. Aqui vocês têm uma imagem de um pulmão normal, ele está meio escuro aqui, mas isso não é doença. Como o cadáver fica deitado, o sangue se acumula todo na parte mais inferior do pulmão, porque logicamente o indivíduo está morto e o sangue para de circular. Então essa é a imagem de um pulmão normal, para vocês terem uma ideia de como é que fica o pulmão de um fumante. E eu vou mostrar a primeira e grande complicação do cigarro. Uma bronquite crônica. O que é? Inflamação dos brônquios. Isso aqui que vocês estão vendo é o pulmão do indivíduo com o brônquio aberto. E vocês podem notar dentro do brônquio essa secreção amarela. Essa secreção amarela nada mais é a secreção de uma infecção, da lesão, do malefício que o cigarro faz do brônquio. Isso evolui e o indivíduo acaba perpetuando essa infecção. Pode notar que um fumante costuma tossir muito com eliminação de um escarro amarelo ou às vezes muito mais escuro. Portanto, vocês estão vendo aí a primeira consequência do cigarro. Isso aqui não é conversa, é imagem. O que vocês estão vendo aqui é um bronco inflamado porque o indivíduo fuma. Portanto, a primeira consequência do cigarro, a mais precoce e não menos importante, é a infecção dos brônquios, uma bronquite crônica. Muito bem. Essa imagem de um cadáver, logo que você abre, e você abre o cadáver, você já vê que o pulmão dele não é vermelho como vocês viram o outro. Assume uma cor preta, essa cor preta bem escura, e você consegue perceber que ele é ondulado aqui. Nada mais é do que bolhas de enfisema que vocês vão ver. Portanto, essa cor do pulmão é a cor do pulmão de um fumante. Vou mostrar melhor para vocês a hora que você tira o pulmão do corpo do indivíduo. Vocês estão vendo as bolhas, são bolhas de enfisema provocada pelo cigarro. O que acontece? O cigarro vai destruindo toda a formação do pulmão. O pulmão fica parecido com um queijo suíço, certo? Ele perde a estrutura formando grandes buracos a ponto de formar uma bolha. Essa bolha você pode ver perfeitamente aqui. Essas bolhas nada mais são do que o tecido do pulmão que foi destruído e vira como se fosse uma bexiga. E não é incomum que o indivíduo, numa tosse muito forte, essas bolhas se rompam, criando uma situação grave, aguda, que é o pneumotórax, ou seja, entra ar entre a parede torácica e o pulmão. Uma situação, uma urgência médica. E isso tem nítida relação com o cigarro. E vocês podem ver muito bem aqui nessa fotografia a imagem de um queijo suíço. O pulmão cheio de, aspas, buracos, nada mais do que a destruição provocada principalmente pelo cigarro. Isso para aí? Não. O cigarro ainda é o grande causador do câncer de pulmão. Para vocês terem ideia, em estatísticas americanas, o cigarro está envolvido na formação de um câncer de pulmão em 90% dos pacientes. Então aqui, se vocês nunca viram a fotografia de um câncer, essa aqui é a parte do pulmão normal, tudo que vocês estão vendo aqui é câncer de pulmão. E o causador, o criminoso está aqui, ó. Vocês têm manchas pretas que nada mais é do que o indivíduo que causou isso. O malefício é causado principalmente pelas substâncias dentro que tem no cigarro. Não são poucas, são 4.800 substâncias maléficas que tem no cigarro. E aí,
está a imagem de um câncer de pulmão. Esse aqui é uma outra imagem mais contundente. O que você está vendo aqui é tudo câncer. Vocês veem que o pulmão ainda apresenta aqueles espaços, aquelas bolhas que são provocadas pela destruição do tecido pulmonar. Portanto, isso aqui é muito importante. Fumante, cuidado, você pode chegar nessa situação um dia, e não é tardia não, por volta dos 60, 70 anos de idade. Infelizmente, também esse pulmão, esse câncer de pulmão, pode mandar metástase para o cérebro. O câncer vai pelo sangue e vai parar no cérebro. E o indivíduo pode ter até um câncer pequeno no pulmão, mas a metástase no cérebro acaba levando ele à morte de uma maneira mais precoce ainda. Portanto, o câncer de pulmão, ele manda metástase para vários órgãos, e eu estou mostrando aqui um exemplo da metástase no cérebro. Vejam bem aqui como diagnosticar o câncer pulmonar. Principalmente pelo raio-x de tórax, se não tiver muito visível, parte-se para a tomografia. Mas eu coloquei aqui o eletrocardiograma, porque o eletrocardiograma é capaz de mostrar para a gente que o enfisema está progredindo. Por quê? Porque o enfisema muda o eletrocardiograma. O enfisema muda a característica de ausculta do tórax do indivíduo. Portanto, basta uma consulta médica bem feita para a gente diagnosticar isso que o raio-x está mostrando, que o pulmão do indivíduo foi bastante prejudicado. Isso não tem volta, não existe tratamento para isso. Você só consegue não passar por essa situação se você não fumar. Portanto, fica aqui o recado muito bem dado, que você não deveria nem começar a fumar. Mas se você é fumante, hoje em dia você tem medicamentos e maneiras de você tentar parar de fumar com grande chance de sucesso. Até mais!